tem que ter um cronograma pensado para você, organizado para você, e você precisa seguir esse cronograma. Débora, mas se eu tenho cronograma, eu vou seguir. Não necessariamente. Tem alunos que têm cronograma, foi feito para ele, e aí ele vai desviando. Eu estou fazendo um pouco aqui, mas eu não gosto disso, eu faço outra coisa, eu não gosto disso, faço outra coisa, eu não gosto disso. E ele vai sapeando aquilo que ele gosta mais, que ele acha que é mais legal, porque, gente, aprende uma coisa. Nós somos muito bons em dar desculpas, tá? E a gente consegue fugir facilmente daquilo que a gente não gosta. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho que estudar física hoje. Só que eu tenho matéria de física atrasada e tenho matéria de biologia atrasada. Qual você vai priorizar fazer? Muitos alunos, né, não sei se todos, mas muitos vão priorizar biologia. Por quê? Porque a maioria dos alunos gostam mais de biologia. Estudar biologia para quem vai fazer medicina é mais prazeroso, é mais gostosinho, mas física é necessário. Então, o que é comum? Os alunos irem fugindo, irem mudando. Para quê? Para fugir, literalmente fugir. Só que qual que é o problema? Na minha prova vão ter as questões de biologia, dependendo da prova, 10 de biologia, 10 de física. Dependendo da prova, na objetiva, igual Einstein, só física. E na dissertativa, física e biologia. Então, por que eu estou negligenciando isso? Entende? Então, tem o cronograma. Se hoje é o dia de estudar física, eu vou estudar física. Se hoje é dia de estudar matemática, eu vou estudar matemática. Se hoje é dia de estudar português, e acredite, para mim, português não é brincadeira, não. Mas se é dia de estudar português, eu vou estudar português. É dia de estudar história? Vai ser história. É gramática? É gramática. Eu tenho que executar. Mas, infelizmente, coloca aqui para mim nos comentários se você já passou por isso. Eu tenho 3 matérias para estudar. Eu vou colocar a que eu gosto mais, depois a que eu gosto menos, e por último... E aí, geralmente, aquela que eu gosto pouco, que eu gosto bem menos, geralmente, essa matéria ela fica sem estudar. E ela vai acumulando. Então, é muito comum, né? Os alunos entrarem na mentoria e falar, Débora, eu tenho muita dificuldade em matemática, eu tenho muita dificuldade em física, eu não gosto das matérias, mas ele não tem o hábito dessas matérias. Ele estuda só o que ele gosta. Então, só ter um pouquinho de cuidado com isso. Então, o primeiro pilar é eu ter muita clareza do que vai cair na minha prova para que eu estude. Segundo pilar, que está completamente ligado, o que é, gente? Você precisa executar o seu cronograma. Não adianta você ter um cronograma do ladinho. Tá aqui. Você tem cronograma? Tem, tá aqui. Você segue o cronograma? Não sigo não, mas ele tá aqui, foi feito, pensado para mim, tá tudo certo, tá? Então, adianta? Não adianta, não é eficiente. Então, a gente precisa ter o cronograma e executar o cronograma. Beleza? Tudo bem com relação a isso? Terceiro e último pilar. Por que eu tô falando desses 3? Que a gente divide a mentoria pensando nesses 3 pilares, tá? O que esse aluno tem que estudar, o cronograma para ele executar, o que precisa executar, e esse terceiro pilar. Gente, você precisa fazer simulados. Você precisa treinar o dia real. E quando eu falo simulado, significa fazer simulado no tempo, fazer o simulado com o mesmo grau de complexidade, fazer o simulado com as mesmas características, passando para o gabarito, fazendo a redação, passando a limpo a redação. Às vezes, passando a limpo também as questões dissertativas. Tem aluno que faz tudo de lápis e depois ele vai passar a limpo. Tem vários motivos, vários motivos para você fazer simulado. Tem alunos que dominam muito bem a matéria, mas ele se perde na hora da prova. Por que ele se perde? Ele não consegue finalizar? Porque ele não treinou simulado. Tem alunos que sabem muito de conteúdo, mas ele não conhece o critério de correção, nosso primeiro pilar, lembra? Ele não conhece critério de correção. Se não conhece critério de correção, infelizmente, o que vai acontecer? Ele vai apresentar a resposta, não vai estar dentro do critério, vai perder parte da nota. Isso é um problema. Tem alunos que dominam muito o conteúdo, só que ele se perde na hora de passar limpo, passar para o gabarito. Ele não calculou o tempo que ele tinha para fazer isso. E aí ele não consegue entregar. Gente, já aconteceu isso com alguém? Pelo amor de Deus. Eu já tive casos assim na mentoria, tá? Que nós fizemos e o aluno, na hora da prova, ele não calculou, ele não pensou no tempo que ele ia precisar para passar a redação a limpo. E aí, no último parágrafo, ele não conseguiu fazer.
Então, assim, esse aluno conseguiu passar porque ele mandou muito bem nas objetivas e nas outras dissertativas. Mas a redação teve uma nota baixa, porque a conclusão, o finalzinho da conclusão, não conseguiu passar limpo, não conseguiu pôr a redação. Então, isso são coisas indispensáveis. Se não tivesse ido tão bem na prova, teria ficado fora. Teria ficado fora. Entende? Então, você precisa fazer simulados, né? Tanto é que depois que aconteceu isso, a gente bate muito intensamente nessa questão do simulado, cronometrar, ver passo a passo, ver se a pessoa fez realmente ali o tempo do gabarito, se ela passou a limpa a redação, como que tá as notas. Por quê? Porque eu sei o quanto isso é importante para vocês. Então, olha só, nós temos 3 pilares. Primeiro, conhecer de forma clara e objetiva o conteúdo que vai cair na minha prova. Eu tenho que conhecer, tá? É indispensável. Segundo, execute o cronograma pensando nesse conteúdo. Então, eu já tenho clareza dos conteúdos que eu tenho que fazer. Então, tem que ser feito um cronograma para executar esses conteúdos. E eu tenho que seguir a risca. Beleza? E terceiro, faça simulado realmente simulando a prova, tá? Como assim, Débora? Simulando a prova. Tempo, passar limpo, gabarito, critério de correção. Ah, mas como que eu vou saber do critério de correção? Você tem que saber. Você tem que ter alguém para corrigir, para te falar isso. Por quê? Se você fizer fora do critério, você vai perder a questão. Então, não faz sentido você treinar errado. Gente, se você não tiver critério de correção, é até pior. Por quê? Tudo que você treina muito, você fica bom. Isso é indiscutível. Só que se eu treinar muito a coisa errada, eu vou ficar bom no que é errado. Então, você precisa conhecer critério de correção para que você treine da forma certa e isso não te prejudique. Combinado? Beleza?